Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvamos a Deus por esse dia que Ele nos deu, louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua grandeza, louvamos a Ele porque em todo o tempo Ele é bom, Ele é santo, né? E Ele é poderoso. Nós gostaríamos de fazer um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre que tivemos, né, de 2020, e falamos ao longo desses 3 meses sobre a raça humana, origem, queda e redenção da raça humana. Lição esta que foi comentada, né, o comentarista dessa lição foi o pastor Claudionor de Andrade, ele que é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Este homem é gabaritado, este homem que podemos muito aprender com ele. Na primeira lição nós falamos sobre Adão, o primeiro homem. Só relembrando para você que estudou a lição, Adão, o primeiro homem. Na segunda lição falamos sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Na terceira lição falamos da natureza do ser humano. Na quarta lição nós falamos sobre os atributos do ser humano. Quinta lição, a unidade da raça humana. Sexta lição, a sexualidade humana. Sétima lição, a queda do ser humano. Oitava lição, o início da civilização humana. Nona lição, o primeiro projeto de globalismo. 10ª lição, só o evangelho muda a cultura humana. 11º, o homem do pecado. 12º, Jesus, o homem perfeito. Este sim, nós podemos nos espelhar. O homem perfeito, Jesus Cristo, né? O nosso modelo. Nós falamos muito sobre isso, sobre o modelo. Então Jesus é o modelo da igreja. 13º lição, nós falamos que foi hoje, né, a última lição desse trimestre, sobre o novo homem em Jesus Cristo. Sabemos de que quando o homem, o ser humano, tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Coisa boa é ser transformado por Jesus, né? Coisa linda, coisa gloriosa é ter esta convicção, ter este prazer, este privilégio de ser transformado por Jesus, ser um novo homem, uma nova criatura, um ser transformado pelo Senhor Jesus, né? Então o texto áureo está registrado em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É essa estatura que o Senhor Jesus quer que nós cheguemos. É verdade de que talvez alguém pode perguntar, mas nesse mundo nós somos sujeitos a todas as coisas. Sim, mas nós sabemos que não há nenhum perfeito nessa terra. O único perfeito que aqui andou foi Jesus. Mas nós caminhamos para a perfeição. Todos os dias o Senhor Jesus está nos aperfeiçoando em alguma área da nossa vida. A verdade prática diz-nos: a salvação em Jesus Cristo leva-nos
à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, né? Tá aí o porquê Cristo é o modelo da igreja, porque ele foi perfeito, ele sendo Deus, como aí o comentarista diz-nos aí, né? Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então Cristo foi o homem completo. Ele sendo Deus, também a Bíblia diz de que ele se dispôs de toda a sua glória para sofrer as nossas aflições aqui na terra, né? O ponto central desta lição está dizendo assim: a salvação em Cristo gera um novo homem. A salvação em Cristo gera um novo homem. Você já parou para perceber? Quando nós somos salvos em Cristo, por isso de que não tem como alguém que é encontrado por Jesus ou alguém que tem um encontro com Jesus, ele continuar da mesma maneira. Não tem como. Ele se torna uma nova criatura, um novo homem, porque ele teve um encontro com aquele que é perfeito, o Deus, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 16. Eu não vou ler todo o texto para que a gente adiante aqui, para que não tome nosso tempo, né? Nós queremos dar aqui um resumo desta lição de hoje, do fechamento desse trimestre, né? Mas apenas o versículo 1 e o versículo 16 eu quero ler, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Você conhece a história de Nicodemos? A Bíblia diz certo momento da tarde ou período da noite, Nicodemos chega ante o mestre Jesus e faz pergunta a Jesus. E Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Mas ele não entendia qual era o nascimento que deveria ter, né? Mas o versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crer em Jesus, a Bíblia diz que ele passa da morte para a vida. Por isso que Paulo diz: olha, o viver para mim, maravilha, mas o morrer também é ganho. Porque ele dizia isso, porque ele diz: eu tenho convicção da minha salvação, eu sei para onde eu vou, eu sei o que me espera, né? Então ele tinha essa convicção. Então, amados, eu e você, nós temos que ter essa convicção de sermos salvos por Jesus, porque um dia nós tivemos um encontro com Ele e a nossa vida foi transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. O objetivo geral diz assim: mostra que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. A salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, ou seja, gera uma nova vida sobre a vida do ser humano. Por isso que quando talvez você conheceu alguém ou você já ouviu alguém dizer isso: olha, fulano era uma pessoa que era extremamente ruim, era uma pessoa que era assim, e hoje olha como é a vida dele, mudou a vida dele. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Então este encontro implicou
provocou nele uma mudança no seu ser, na sua vida, né? Objetivo específico, o tópico primeiro diz de que devemos apresentar o nascimento do novo homem. Segundo tópico, explanar a justificação do novo homem. Terceiro tópico, enfatizar a santificação do novo homem. Então tá aqui nesses tópicos que eu e você vamos estudar um pouco neles, né, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa fé. A introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Uma pergunta que o comentarista faz, porque com certeza ele sabia que alguém ia ter essa pergunta, né? Por quê? É possível viver uma vida perfeita espiritual aqui nesta vida? E aí ele continua dizendo, do ponto de vista humano, é claro que não. É claro que não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, amado, você que professa o nome de Deus, você vive uma vida santa, porque a Bíblia diz que nós somos santos do Senhor. É possível humanamente, é o que ele diz, é possível humanamente viver uma vida perfeita aqui, nesta vida? É claro que não, mas se olharmos do ponto de vista espiritual, é possível sim, porque, como Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é possível você viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida pautada no Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro tópico diz o nascimento do novo homem. O nascimento do novo homem. E aí nós vemos aqui no primeiro subtópico que fala nascido não de sangue nem de carne. Nascido não do sangue nem de carne. Aqui logo no último parágrafo do subtópico 1 está dizendo assim: ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Então, o que o pastor Cláudio Honor está nos ensinando, dizendo de que quando o homem experimenta um novo nascimento, ou seja, um novo Gênesis. O que é Gênesis? Gênesis é um começo, né? É um começo. Então ele está dizendo, quando o homem experimenta um novo nascimento, ele experimenta um novo começo em Cristo Jesus, em comunhão com o Pai Celeste, né? Por isso está lá registrado em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quem testifica? Por isso que quando você está andando por um lugar que talvez você nunca passou, talvez você está no meio de pessoas que você nunca conviveu, mas de repente você olha para alguém, parece que você já conheceu aquela pessoa, parece que você conhece, e a pessoa olha para você, e ela olha, e você olha para ela, parece que aquilo testifica do mesmo Espírito. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa
de aprendermos isso, né? Também em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9 e 10 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. No capítulo 15, 1 Coríntios, e no versículo 53 e 54, está dizendo assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, aquilo que era corrupto se torna incorruptível. Ou seja, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a Bíblia nos diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, transformados em um corpo de glória, e encontraremos com eles nos ares. Subtópico 2 diz assim: nascido de Deus. Nascido de Deus. Lá no finalzinho do subtópico 2, no último parágrafo, está dizendo aí: logo, nascido de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Quando nós somos nascidos de Deus, nós tornamos filhos de Deus pela fé. Por isso que a Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós tornamos filhos pela fé. Jesus é filho de Deus, e através de Jesus nós somos filhos pela fé. Mas somos também co-herdeiros do céu, da glória. Nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9, está nos dizendo assim, capítulo 1 e versículo, eu quero ler o versículo 12, desculpa, é o capítulo 1 e versículo 12, e o versículo 13, que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê no nome do Senhor, do Senhor Jesus, Ele deu-nos o poder de ser filhos de Deus, aqueles que creem. No versículo 3 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Por isso a Bíblia diz que não foi eu que escolhi a Ele, mas foi Ele que me escolheu. Já pensou, meu amado? Já pensou você ser escolhido do Senhor? Porque se nós formos esperar de que nós escolhemos a Ele, jamais nós estaríamos aqui, jamais nós seríamos salvos, mas foi Ele que nos escolheu. Você já parou para pensar o privilégio que você tem? Você já parou para pensar a grandeza que é o Evangelho transformador de Cristo Jesus? O subtópico 3 diz assim: nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando é recebido pela fé. Por isso, amados, que antes de nós batizarmos, nosso pastor presidente, pastor Wagner, sempre nos orienta isso, nas nossas congregações, nós como dirigentes,
quando vamos separar os candidatos para o batismo, antes nós temos um discipulado de no mínimo 6 meses de discipulado, para que ele tenha a convicção, a certeza do batismo, porque senão esse batismo é em vão. É como se tomasse um simples banho em uma piscina, né? Então o candidato ao batismo, o salvo em Cristo, ele tem que saber o valor do batismo. Por isso que aqui está dizendo: o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Então eu tenho que ter fé, eu tenho que crer de que Jesus é o Salvador, de que Ele é o Filho de Deus e Ele morreu pelos meus pecados. Está aí no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá vendo? Então, quando cremos e somos batizados, isso gera em nós vida. Nós somos salvos, temos a certeza da salvação. Mas quando batizamos simplesmente por isto fazer, e se nós não cremos, a Bíblia diz que já estamos condenados. Condenados por quê? Porque nós não estamos crendo no sacrifício de Jesus por nós, né? Então, amados, o batismo é sério, é algo sério, né? Aqui no final do subtópico 3, também está dizendo assim: dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Que experiência? A experiência do batismo, né? Experiência do batismo. Como é bom, amados, quando alguém que é batizado nas águas e ele já sai dali selado no Espírito Santo, ele é batizado automaticamente no Espírito Santo, né? Então é uma experiência inesquecível, né? Por quê? Porque ele está fazendo crendo de que Jesus é o Salvador e foi Ele quem morreu por nós. Subtópico 4 diz: nascido do Espírito Santo, né? A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido, né? Primeiro vem o arrependimento, né? Primeiro nós arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos a Cristo. Por isso está dizendo aqui, a regeneração, ela vem depois do arrependimento. Primeiro nós nos arrependemos e daí vem a regeneração sobre as nossas vidas, né? É Ele quem opera, o Espírito Santo, é Ele quem opera o novo nascimento. Então é o Espírito Santo que opera esse novo nascimento no homem. No Evangelho de São João, capítulo 3, o versículo 16 que nós lemos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, dizendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, né? Não adianta batizar por batizar, não adianta ser crente por ser crente. Eu tenho que ser cristão salvo em Cristo Jesus, eu tenho que ter essa convicção. Por isso que Paulo está dizendo, não adianta eu ter um rótulo ou eu seguir um rótulo por ser, não. O que faz a diferença é ser uma nova criatura. Quando eu creio, eu torno-me uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? O tópico 2, o segundo tópico, está nos falando aí a justificação do novo homem. A justificação do novo homem. O primeiro subtópico está dizendo assim: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente
meritorosas, ou seja, que tenha méritos, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus, né? Então sabemos que as obras não é para salvação, as obras é galardão, né? Então a salvação ela segue, por isso que ela segue, primeiro é crer, né? É crer e ter fé, e seguida as obras. As obras não é para que alguém seja salvo, mas as obras é porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu conheço Jesus e conhecendo Ele, eu vou pensar e agir como Ele agiu e como Ele pensou, né? É o que está aí em Efésios capítulo 2, versículos 8 e o versículo 9. Diz assim, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Né? O que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque talvez alguém podia dizer, eu fiz mais, eu conquistei mais, eu realizei mais, eu fui mais, eu fiz assim. Então a palavra do Senhor está nos dizendo através do apóstolo Paulo de que é para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras, mas isto é um dom de Deus, é um dom que Ele nos deu, é um dom de Deus sobre a nossa vida, e isto é impagável, né? Nós vemos que isto, amados, isto é impagável. Uma das coisas que me chama muito a atenção é isto, né? Quando um homem deve outro homem, ele pode pagar, ainda que ele demore, mas ele tem condição de pagar, porque é alguém igual a ele, né? Alguém que está no mesmo nível que ele pode pagar, né? Mas quando alguém, um homem, um ser humano deve a Deus, ele não tem como pagar. O ser humano não tem como pagar Deus, por mais que ele queira, mas ele não tem como pagar Deus. É tanto de que a Bíblia nos chama o servo, ainda que ele faz alguma coisa, ele acha que ele está fazendo, a Bíblia diz que ainda é servo inútil, né? Então não tem como o ser humano pagar a Deus o que Deus tem feito para o ser humano, né? Então quando nós deparamos com isso, né? Por isso a regeneração ou a reencarnação, melhor dizendo, a reencarnação de Jesus, né? Porque só Ele mesmo poderia pagar a dívida do homem para com Ele mesmo, ou seja, Deus pagando a dívida para com Ele, a dívida que era minha, o próprio Deus pagou para Ele mesmo. Como isso, pastor? Eu explico. Por isso que no Evangelho de São João 3,16 diz que Ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Ele pagando a dívida minha com Ele mesmo, porque Ele estava no mesmo altura, no mesmo patamar, né? Ainda que Jesus, sendo chamado de Filho, mas Ele também era Deus, né? Então Ele estava na mesma altura. Então por isso que quando certa feita Deus olha e diz, quem há de ir por nós? Né? Quem? Não tinha um homem perfeito que poderia pagar esse sacrifício. Então só Ele mesmo pagou esse preço do resgate do nosso pecado. Por isso está lá em Hebreus, o autor dos Hebreus escreve no capítulo 6, versículo 13, diz assim, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Tá aí, né? Deus olhou e não tinha ninguém para jurar. Quando Ele fez a promessa com Abraão, a promessa de cumprir, Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, mas eu cumprirei com a minha promessa para contigo. Então, para que não ficasse só no diálogo, Deus não tinha outro maior do que Ele para jurar, a Bíblia diz
de que ele jura por ele mesmo que cumpriria. Por isso a Bíblia diz que o céu e a terra passará, mas a própria palavra dizendo, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o Senhor dizendo, olha o Senhor afirmando a sua promessa, olha o Senhor jurando por si mesmo, por causa de mim e de você. Já parou para pensar isso? No subtópico 2 do tópico 2, está nos dizendo assim, de a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhes concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Jesus muda por completo a situação jurídica do réu. Você já parou para pensar isso? Quando alguém tem uma causa na justiça, ele faz o que? Já de antemão ele contrata um advogado para que possa justificá-lo ele junto ao juiz. A salvação para com Deus é diferente. Ele mesmo, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel. Ele que vai nos justificar diante de Deus. Ele é o nosso justo juiz, ele é aquele que justifica a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, que diz-nos assim a palavra do Senhor: e é o que alguém tem sido, mas ainda sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tá vendo aí? Que nenhum ser humano tem a capacidade de se salvar só. Quantas das pessoas orgulhosas que dizem assim, eu sou, eu faço, acontece nada, faz nada, tudo é pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz que tudo é dele, por ele, para ele foi feito todas as coisas e nada acontece sem a vontade dele. Você entende isso? Então a dívida está paga. Nada do que nós fizer alcançamos algum mérito para tal dívida. Nada do que nós fazemos alcança algum mérito para tal dívida. Às vezes alguém diz, eu recebi até aqui, ou eu cheguei até aqui, isso, aquilo, outro, eu tenho isso, e por que daquilo outro? Mas quando nós olhamos para Jesus e acreditamos de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Salvador, Ele é o justificador da nossa vida, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, não é pelo nosso curso teológico, não é pela nossa graduação em uma faculdade, não, é pelo Espírito Santo de Deus, é por Jesus, é pelo grande amor de Deus que nos envolveu, que nos constrangiu, que nos salvou, que nos deu vida. Então, amados, que eu e você venhamos acreditar nele. Por isso Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Só ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor, porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida. Subtópico 3 diz assim: o novo homem é
justo. O novo homem é justo. Está dizendo assim: a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Olha como nós somos olhados pelo Senhor. O Senhor olha para nós, depois de sermos salvos por Ele, de que nós fomos incapazes de ter cometido nenhuma injustiça. Ele continua dizendo: de agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Por isso a Bíblia diz que Ele lança no mar de esquecimento. A Bíblia diz que somos nova criatura. As coisas velhas passaram. O apóstolo Paulo diz que eis que tudo se fez novo. Por isso que agora em diante Ele nos vê com seus olhos, com os olhos de Deus, como alguém justo, como alguém justo. Então, portanto, amado, portanto, amigo, a Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos convenceu do pecado, Ele quem nos convenceu do pecado. Dá uma olhadinha lá em primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo: quem pratica a justiça é visto com os olhos de Deus como justo diante dele. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Paulo escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo, ou seja, o médico Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30, diz assim: mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Então antes vem a justificação, Por isso que aí logo vemos que a justificação é imediata, Ele nos justificou. Jesus já nos justificou na cruz, Ele já nos justificou. Nós somos justificados de imediato, A convenção é imediata, a regeneração também é imediata, a justificação é imediata, a santificação é progressiva. Esta é progressiva, é todo dia eu tenho que me dispor de algo para que eu chegue mais perto do Senhor. A santificação, esta é diária, é dioturnamente. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então todo dia o Senhor Jesus nos santifica todo dia para que nós os tornamos a varão perfeito, como está lá no texto áureo que lemos, até que chegamos à estatura de varão perfeito, Então nós vamos todos os dias, E no final ocorrerá a glorificação, que também será instantânea, que ocorrerá no arrebatamento da igreja. Ela também, essa glorificação será instantânea. Por isso que a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos transformados em um corpo de glória e encontraremos com eles nos ares, Tópico 3 e último, diz-nos a palavra do Senhor Jesus: a santificação do novo homem, A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é o ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida. Então, durante temos vida aqui nesta terra, nós devemos ser santificados.
todo dia, todo instante, né? Todo instante. Então, por isso que aqui o comentarista está dizendo, né? Dizendo que a regeneração, ela é o contrário da santificação. A regeneração é instantânea. Quando o Senhor nos salva, Ele nos regenera, ou seja, muda de direção. Aquilo que fazíamos, não fazemos mais. Mas a santificação, essa é diuturnamente, todo dia nós precisamos ser santificados pelo Senhor. E isso é durante toda a nossa vida aqui nessa terra, até que alcançamos a estatura de varão perfeito, ou seja, só no fim, quando Jesus vier buscar a igreja, aí sim nós alcançaremos a estatura de varão perfeito, né? Aqui o primeiro subtópico fala-nos de que a santificação como posicionamento, né? O segundo parágrafo aí diz: já separados do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. São duas coisas diferentes. A Bíblia diz que nós somos os santos do Senhor. Santo significa, quer dizer separado. Então nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo, nós somos separados, nós somos santos do Senhor Jesus, né? Porém, não é porque somos santos que somos já santificados, não. Essa santificação é diuturnamente. Durante a vida nós estivemos aqui, nesta terra, nós estamos sendo santificados pelo Senhor. Por isso está aí está escrito aí, Pedro, o apóstolo, Êxodo, né? O livro do Êxodo, capítulo 19 e versículo 5, está dizendo assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, ou seja, exclusiva, de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que o Senhor está dizendo: toda a terra é minha. Mas ele disse: mas vocês são separados, vocês são um povo santo, vocês são propriedade exclusivo minha, né? E aí nós vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos o quê? Nós somos a propriedade peculiar do Senhor. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que anunciam, que levam a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar o privilégio que você tem? Subtópico 2. Subtópico 2 está nos dizendo a santificação como processo. A santificação como processo. É um longo e disciplinado processo de santificação, até que venham a alcançar a estatura de filhos de Deus. Então, é como eu disse, é todo dia, diuturnamente, nós precisamos ser santificados. Provérbios capítulo 4, versículo 18, está nos dizendo: mas a verdade do justo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de
Cristo. Ou seja, é isso que Ele tem, é isso que Ele quer para a nossa vida, né? Que nós sejamos perfeitos até o dia da sua vinda. Subtópico 3 e último está nos dizendo assim: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Quando mais nós santificamos, mais parecemos nos tornarmos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Lembra do que eu disse no início? Imitar a Cristo, né? Porque Ele é o modelo perfeito da igreja, né? Devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Então precisamos conhecer de que a vontade de Deus, ela é perfeita. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é agradável, né, para a nossa vida. Então, amados, que eu e você possamos ter sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, de que essa é a perfeita vontade de Deus para conosco. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: olha para mim, faça como eu estou fazendo, porque eu faço como Cristo fez. Né? De sede, parece comigo, porque eu pareço com Ele. Que coisa linda, que coisa gloriosa, né? No 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Então, neste momento, acredita de que Ele é o Senhor da sua vida. Primeiro nós temos que reconhecer de que Ele é Filho de Deus, de que Ele é o Senhor da nossa vida, né? Aprender de que a vida que Ele nos deu, nós devemos viver nele, por Ele e para Ele. Então, amados, aqui está o final deste trimestre, de que você possa acreditar de que Ele é o Senhor da nossa vida, né? Que nós aprendemos bastante nesse trimestre com as origens, queda e a redenção do ser humano. Amém? Que Deus te abençoe, de que esta lição, de que esse trimestre você pode aprender do Senhor. E eu quero que você estude a nova lição, o segundo trimestre. Ela já chegou, já está em nossas mãos, está aqui, né? O título diz a igreja eleita, né? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, né? E selada com o Espírito Santo da promessa. Então esta é a igreja do Senhor Jesus. Estude a lição, estude essa lição, que vai ser uma bênção para a nossa vida. Estude para que nós possamos aprender junto a palavra do Senhor Jesus. Nosso professor da escola dominical, o irmão Sebastião, né, junto com ele também o nosso companheiro Robson, né, cooperador Robson, o diácono Márcio, que é o superintendente da escola bíblica dominical. Que Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês. Amém? De que Deus possa estar abençoando grandiosamente. Amém? De que a palavra do Senhor possa nos consolar, nos confortar, nos orientar e nos mostrar o caminho certo na minha, na sua e na nossa vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe e um forte abraço no nome de Jesus.